Me ouvem? Sim, tô É. ouvindo. Bom dia, né? Hoje nós temos o 31, Ciladas de Satanás. E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia, se for possível aí no tempo. Davi, se for necessário, você me orienta sobre o tempo, tá? O Salmo 139. A minha Bíblia diz assim: diz que Deus nos sonda, nos conhece, e a Bíblia de vocês também diz a mesma coisa, com certeza. Deus conhece o nosso coração, a nossa necessidade, esquadrinha o nosso andar. E ainda que a gente não tenha dito ainda a palavra, ele já sabe o que nós devemos dizer, não é? E eu queria dizer que, não na mesma intensidade, mas Satanás também conhece. Não da mesma forma que Deus, mas por meio das nossas ações, das nossas expressões, daquilo que nós conversamos. E é por meio daquilo que nós colocamos para fora, por meio das nossas ações, que Satanás, ele trabalha para nos derrubar. Então, é tão importante que nós saibamos o que estamos dizendo, de que forma estamos nos expressando, né? Aqui no livro diz assim, começa em letras garrafais, né, em letras grandes, à medida que, né? Então, à medida que o povo de Deus se aproxima dos perigos dos últimos dias, Satanás mantém um intenso diálogo com seus anjos a respeito da estratégia mais promissora para lhes abalar a fé. Então, Satanás, ele estuda, né, por meio das nossas ações, por meio daquilo que nós fazemos, por meio das nossas práticas, uma forma de nos derrubar, de descobrir onde nós somos mais fracos, né? E eu pontuei aqui que, à medida que nós trabalhamos para fazer com que a causa de Deus cresça, avance, à medida que nós buscamos, à medida que nós trabalhamos de qualquer maneira, qualquer reticência que tenha aí na sua vida, para fazer a obra de Deus avançar, Satanás ele vai trabalhar de forma contrária, para derrubar você e derrubar o Deus, né, do impossível, que é o Deus a quem nós servimos. Então, o Salmo 139 esclarece, né, um pouco. Deixa eu só organizar aqui para ver se não cai. De como Deus nos conhece. Então, é só para lembrar que, a partir daquilo que nós fazemos, Satanás também conhece a gente e trabalha a partir daquilo que nós, das nossas práticas, das nossas expressões faciais, daquilo que nós falamos, né, da nossa forma de ser, no geral, tá? Então, eu pontuei outro ponto aqui, mas assim, eu queria saber se você sabe quem você é. Você sabe quem você é? Você já se perguntou se você sabe quem você é? Vamos lá em 1 Pedro 2, verso 9, por gentileza. Deixa eu abrir aqui. Verso 9 diz assim. Deixa eu ver se eu anotei certinho. Diz assim, é um texto bem conhecido nosso, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você não lembra, às vezes, né, esquece quem você é essa pessoa, servo de Deus, você é um eleito, não é? Sacerdócio real. Então, é importante que você não esqueça quem você é, a que Deus convocou você. Às vezes a vida nos leva a ver de outra forma, a sentir de outra forma, mas sempre que possível, lê esse texto. Lembre de ler esse texto para lembrar quem você é, para você não esquecer, tá bom?
Porque Satanás ele vai trabalhar de forma muito peculiar. Porque cada pessoa pode ser atingida de uma forma. De repente, alguém que não entende muito do dízimo e oferta pode ser atingido ali. De repente, alguém que entende também pode ser movido a não devolver, pode ser movido a devolver menos, a não reconhecer, né, Deus dessa maneira. Outro ponto. Existem tantos pontos, né, dentro da mordomia. Nós temos 5 T's que abrangem toda a nossa vida. Então, você pode ser tocado em qualquer um desses pontos, a não fazer a coisa tão coerente como você conhece. Por quê? Porque Satanás, ele é um arqui-enganador, né? Ele é um pai da mentira. Então, consequentemente, ele vai fazer algo muito maquiado para que você caia, para que eu e você caiamos, né? Tá certo? Então, aqui diz assim no livro, acho que segundo parágrafo. O grande enganador afirma: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção das pessoas para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. A mesma luz que revela o verdadeiro sábado revela também o ministério de Cristo no santuário celeste, né? Mostra que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Então, mesmo que a gente não perceba, né? Às vezes a gente diz assim, será que a obra de Deus está avançando, né? Tenha dúvida sobre o que ela está avançando, a própria irmã White afirma. E ele sabe que também está avançando. Então, muitas vezes, Satanás tenta entorpecer a pessoa, né? Drogar a pessoa com alguma coisa. Nós temos trabalhado muito sobre o dinheiro, né? Sobre a forma da mordomia no geral, mas a coisa que mais tem sido chamada a atenção é sobre o dinheiro, porque o dinheiro leva a pessoa a outros ares, né? A outra forma de ver a vida. Muitas vezes a pessoa melhora de vida financeiramente falando e esquece de Deus, às vezes sai da igreja, deixa de colaborar, deixa de entender certas coisas. Por quê? Porque está entorpecido, né? Drogado por causa do dinheiro. Não é nem por causa do dinheiro, é por causa do status que o dinheiro lhe traz. Né? Certo? Então, outro ponto que eu queria chamar a gente para dar uma olhadinha é Isaías 58:12. Ainda para saber quem você é, quem nós somos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, de veredas, para que o país se torne habitável. Amém. O povo adventista do sétimo dia são os reparadores de brechas nesses últimos dias. Né? Deus tem nos convocado a fazer uma obra diferenciada. E aí cabe a nós. Porque a vida é feita das escolhas. Desde que nós acordamos até o último momento para ir deitar. Né? Como o Lindo falou. Então, as nossas escolhas são fundamentais. Escolhemos estar ao lado de Cristo. Escolhemos reconhecer em nossa vida os adoradores reais que o buscam, né, em espírito e verdade. É importante, porque se Cristo foi tentado, né, nós vamos ser, diante das proporções que nós conhecemos, diante dos acertos que nós temos, dentro dos níveis, né, tanto faz, intelectuais, sociais, por aí vai. De todas as formas, quaisquer ser humano, do nível mais baixo ao mais alto, ele vai ser tentado. E aí, essa relação, esse nível de relação é que vai dizer para onde você vai. Se você vai ouvir a voz do Espírito Santo ou se você vai se permitir cair nesse lado de Satanás. Por isso que é tão importante, né? A irmã estava falando outro dia, é tão importante a gente acordar cedo. A gente acordar mais cedo, fazer o nosso devocional. Eu particularmente acordo um pouquinho mais cedo, né? Já não acordo às 4, porque aqui na minha casa o sossego é muito pouco. Depois que dá 5 horas, né, meu menino acorda, faz as coisas da escola e tal. Então fica muito difícil. Então eu acordo sempre um pouquinho mais cedo, né, para poder fazer o meu. E o meu WhatsApp fica muito movimentado, então eu prefiro fazer mais cedo. Mas cada um faz, né, de maneira que, aí, no seu tempo. Eu aqui tenho uma vida mais diferente, aí. Eu sempre da madrugada. Então, o livro
você quer estudar, aprender, a ter profissão, né? A melhorar, se especializar. Então, isso é um problema na vida nossa? Não é para ser. Não é para ser um problema. Mas o problema é onde nós pontuamos, onde nós colocamos Deus. Se Deus for o primeiro, não tem problema das outras coisas. Por quê? Porque você vai pontuar, você vai medir aquilo que realmente faz bem para a sua vida e aquele que não te afasta do teu relacionamento com Deus. É você quem mede. Se você está consciente sobre esse nível de relação que você tem, não tem problema nenhum você ir à universidade. Não tem problema nenhum você se dedicar a estudar, porque você sabe que aquilo ali não vai. Você vai ouvir coisas que são referentes a Deus lá, contra Deus, você sabe disso. Mas você não vai ficar abalado. Aquilo ali não vai fazer você oscilar na sua fé. Por quê? Porque você sabe quem é Deus, porque Deus está na sua vida todo dia. E você o busca, não é? Como o texto diz, em espírito e em verdade. Nós, né? Nós não somos quaisquer pessoas. Nós devemos nos autoavaliar constantemente, como a Bíblia diz, né? Porque mediante as nossas escolhas, eu posso ir, isso agrada a Deus, né? Essas perguntas têm que ser constantes em nós. Porque o mundo ele vai trabalhar, né? Satanás vai trabalhar, como estou dizendo, para deturpar a nossa mente, para deturpar as nossas escolhas. Mas será que Deus vai ficar aborrecido se eu fizer isso, se eu usar isso, se eu estiver em tal lugar, se eu tiver tal comportamento? Né? Nós temos que nos autoavaliar. A parte do outro lado do texto diz assim, a parte de baixo, ainda inicial do outro lado, diz: devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham recursos financeiros. Quer dizer, Satanás trabalha até para que a gente não tenha progresso na vida. Que eles conservem o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro eles obtiverem, tanto mais prejudicarão o nosso reino, né? Tirando de nós os nossos súditos, quer dizer. Irmão súdito, eu não sei se você se lembra, mas é uma pessoa que é total subserviente, né? Obediente, que obedece como se estivesse uma venda. Então, que nós possamos refletir, né, nessa palavra, que ela é tão forte, que nós não sejamos súditos de Satanás, mas que nós sejamos súditos de Deus, que é quem nós escolhemos servir. E a gente se policie, né, nesse ponto. Então, aqui Satanás prefere, né, trabalha para que a gente dê mais atenção ao dinheiro do que à causa de Deus. Então, ele quer enfatizar que o dinheiro é como se fosse o Deus, né, das pessoas. Que a gente se policie no sentido de não permitir que o dinheiro seja o nosso Deus. Que o dinheiro seja visto como uma bênção de Deus na nossa vida, para que a gente possa abençoar os outros. Para que a gente não abençoe não apenas a nossa vida, mas sim, em especial, a vida de alguém que também precisa. Nossa sinceridade nos devolutivos e dízimos e ofertas conta do nosso nível, da nossa relação com Deus. Tá? Pior do que as perdas terrenas. Está em negrito aí, não sei se você está conseguindo ver. Mas aqui diz que Satanás é um arqui-enganador. Os resultados para nós de aceitar as suas tentações são piores que qualquer perda terrena que possa ocorrer. Piores até mesmo que a própria morte. Então, quer dizer, nós temos que prestar muita atenção, muita mesmo. Porque ele vai trabalhar de todas as formas. Como Cristo, né, também foi tentado, eu queria abrir Mateus 4, para a gente não ficar curioso. Só nós que somos tentados, né? Mateus 4. Versos, em especial 4. Então, diz assim, a parte da tentação de Jesus, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, assim, aí se a gente for ler mais lá embaixo, outra vez Jesus cita, né? Está escrito. Então, o que nos chama a atenção no texto, né? Me chama a atenção para que a gente conheça a Bíblia, para que a gente estude a Bíblia. Não só façamos o ano bíblico de forma
né? Singela, rápida, mas que a gente ainda tenha mais tempo, analisar. Se tem algo que você não entende, pergunta para alguém que entende, que você acha que entende um pouco mais que você, né? Porque, consequentemente, você vai aprender aquilo que você ainda não aprendeu, tá? Mas é importante, na hora da tentação, a gente lembrar do texto bíblico. Porque se Cristo, que é o nosso mantenedor, nosso Salvador, foi tentado, imagina nós. O nível de relação que Deus tinha com o Pai é único. E nós? Que nível nós estamos, né? É para a gente refletir. Aqui diz assim, todo o mercado de Satanás se consegue ao nosso preço, né? As vantagens que apresenta são uma miragem, né? É uma mentira. As vantagens que Satanás apresenta. Porque o pecado ele vem muito maquiado, ele vem muito saboroso, ele vem muito... É tudo aquilo que você deseja, não é? E, consequentemente, vai levar você a perder a sua salvação. Por quê? Porque às vezes você permanece lá no pecado. Mas é possível que se caia e se volte a viver. Você não sendo um advogado, né? Junto ao Pai. Mas até que a nossa mente saia do entorpecimento e venha para a realidade, às vezes não dá tempo, né? Às vezes ocorrem coisas, às vezes é uma realidade. A gente morre lá no pecado e aí? Como é que ficou? Perdemos a salvação que até o momento ali estava sobre nós. E aí, de repente, um ato equivocado, uma escolha, né, entorpecida. Por isso que é tão importante nas escolhas nós pensarmos. Será que é bom? Será que dá certo? Será que você queria agradar a Deus, né? É certo? Eu não sei muito do tempo, mas eu vou para o último ponto, certo, Davi? Então, a experiência religiosa é mesquinha. Os ricos são tentados a gastar seus recursos na autoindulgência, né? Na satisfação própria. Eu estou dizendo. Do apetite, do adorno pessoal ou da decoração da casa, né? As pessoas ricas, elas tendem a ter carrões, né? A ter mansões. Mas e nós, que não fazemos parte do mundo dos super ricos? A que nós temos dado prioridade? É importante essa reflexão. Não é pecado ter uma casa boa, certo? Já estou terminando. Não é pecado ter uma casa boa, não é pecado ter um carro bom, não é pecado. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, o importante é onde você coloca essas coisas. Se elas são super importantes, ou se Deus e a causa dele e a obra dele é que são importantes. Tá certo? Então, nosso último texto, só para a gente encerrar, certo? João 4, versos 23 e 24. 23 e 24. Qual a qualidade do adorador que Deus busca? E qual a qualidade do adorador que nós temos sido? Para refletir hoje no restante do dia, tá? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes a quem o Pai procura. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para que nós não caiamos, para que a gente não venha cair nessa lado de Satanás, é importante que nós adoremos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com um pouco que entendemos, ou o máximo que nós entendemos, mas que seja de verdade, que seja de coração, tá bom? Essa foi a mensagem que eu entendi aqui dos textos e do livro. Pode orar, Davi? Eu posso orar? Pode sim, pode orar. Tá, obrigada. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer porque, mesmo em meio a ciladas de Satanás, o Senhor ainda nos busca, Amém. ainda nos perdoa, Amém. ainda nos dá oportunidade. Sim, Deus. Que o Senhor abençoe o dia de cada um dos irmãos que estão aqui reunidos e que o Senhor aplane os nossos caminhos no dia de hoje, que a nossa fé tenha sido fortalecida por meio do estudo da tua palavra, Sim, que Deus. nós possamos te reconhecer como o primeiro e único dono da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.